A paz do Senhor Jesus, galera. Meu nome é Jean Eu Alves sou o Thiago Moura, e esse é o Pod Jovem, o o podcast da Juventude Bereia. Falou, viu? isso Olha aí, lá, ó. ó. Achou que não ia conseguir falar junto com a gente, né? Senão Mas ia ter que conseguiu. repetir isso, né? A gente ia ter que repetir porque agora os nossos convidados têm esse pedágio aí pra pagar todo episódio, que é falar Muito o nosso obrigada a bordão, nossa pagar. abertura. E estamos aí mais uma semana, né, Thiago? Isso aí, mais Tô uma feliz. semana. Hoje eu tô feliz da gente tá gravando mais um episódio aí, mesmo no meio da correria, né? Saindo das férias aí já. Meu Deus do céu, gente. Tudo Só, Je- voltando à só tona. Jesus nessas causas aí. E estamos aí em mais um episódio. Para você que está nos ouvindo, você pode acessar as nossas redes, as nossas plataformas aí de áudio, de streaming, aquela que for da sua preferência. Provavelmente você está com certeza ouvindo por alguma plataforma, mas se essa plataforma que você estiver ouvindo não for a sua plataforma de preferência, você pode procurar uma das plataformas que você mais esteja adequado a usar, que você tem mais afinidade. Segue a gente nessa plataforma e também siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram, @conectadosbereia, e no Facebook, Conectados Bereia. Facebook também é abandonado, né? É, Mas o meus Instagram casos. tá sempre com a atualização lá, você consegue, os nossos ouvintes conseguem acompanhar todos os nossos eventos aí, todas as nossas atividades, o que está acontecendo, o que está rolando com a Juventude Bereia, e vai ser uma benção aí receber vocês lá nas nossas redes sociais e também aqui nas nossas plataformas de áudio. Tiago, como é que é o nosso desafio semanal, cara? Fala Então, aí. O galera, pessoal já sabe, né? Mas toda semana tem que vale a pena repetir para repetir, né? poder frisar. Continue compartilhando os episódios. Se você Isso aí. estiver maratonando, desde o primeiro. Ah, tô assistindo aqui, tô escutando o segundo, o terceiro. Compartilhe nas suas redes, mande no grupo dos seus amigos, mande para alguém. Com certeza vai ter algo da parte do Senhor para falar aos corações. Então, faça esse ato evangelístico, compartilhe os episódios. O episódio de hoje também, compartilhe, joga no seu status, do Instagram, stories, joga em tudo. Joga no grupo da família, grupo do trabalho. Sai mandando. O importante é a palavra do Senhor alcançar mais Exatamente. vidas. Evangelizar através desse, Isso aí. desse podcast, né? De alguma forma a gente tem recebido aí testemunhos impactantes a respeito do Pod Jovem. Muitas pessoas têm sido alcançadas e de alguma maneira aí Cristo está trabalhando nos corações. A gente tem visto pessoas aí testemunharem coisas incríveis a partir do momento que elas começaram a ouvir o Pod Jovem e receber da parte de Deus a partir desses testemunhos aí. Sim. E hoje, Thiago, nós estamos aqui com uma convidada, Mais Joyce especial. von Held. Ixi, ainda bem que você pronunciou o nome. Se Conseguiu você falar pedisse o pra meu mim nome. falar o nome Joyce dela. É von Held ou é Von? É Von. Bom, Von. Joyce Von von Held. Held. Pai do Senhor, Joyce, tudo bom? a paz, povo. Estamos aqui para falar sobre testemunho de vida, conhecer um pouco mais sobre a Joyce. Joyce é uma jovem aqui da Juventude Beré que já chegou com tudo. Ministra louvor. Se chamar para pregar, ela prega também, que eu sei. Oh, Deus, não Meu põe na querido, prova, ela é não. cantora. Ela é cantora. De tudo um Ô, pouco. glória. Tem CD gravado também, Joyce? Tentei. Tentou gravar? Eu fiquei sabendo que você gravou em estúdio algumas coisas aí, porque O a gente, já investiga a gente tudo, faz uma cara. pequena Gente. investigação ali da Não, vida, né? Não, a Dos... produção. É, A Tá produção. isso, a produção aí dá Produção uma investiga. pequena investigada aí sobre os nossos convidados. Estamos aqui com a Joyce. E aí, Joyce, como é que estão as coisas? Cansada. Muito trabalho, Muito muitas, trabalho, muitas né? responsabilidades. E, Joyce, nesses episódios que a gente tem convidado a juventude para estar aqui, a gente tem falado muito sobre testemunho de vida, para a gente conhecer também os jovens. E a gente tem ficado muito feliz porque a galera tem contado testemunhos incríveis, Sim. né? E mesmo que para a gente, de repente, não seja algo muito grandioso, mas para as pessoas que ouvem, sempre são marcadas de alguma forma. Então a gente está aqui hoje para bater um papo aí. Eu já estava preocupado, né? Se a gente ia fazer umas perguntas, alguma coisa assim, mas é Todo mundo mais que um se bate-papo. preocupa, todo mundo que se preocupa é o que mais fala. Exatamente. Sempre Todo é mundo assim. que fica com vergonha chega aqui, fala a beça, dá Abre uma a hora de torneirinha, episódio. não para mais. Então, Joyce, a gente queria perguntar de você como que foi o seu contato com Jesus? Como é que você, como é que eu posso te dizer? Como é que foi o início da sua caminhada com Cristo, da sua trajetória? Como que você conheceu Jesus? Nasceu num lar cristão? Se converteu depois? Conta aí pra gente um pouquinho aí da sua trajetória. Não poupe detalhes. Então, eu nasci no lar cristão.
desde novinha, né? Minha mãe sempre me levando pra igreja, né? De saião, de brusinha até o punho. E ela sempre me levava, mesmo quando eu não queria, ela me obrigava a ir. Mas eu gostava de ir pra igreja, né? É, Com os meus 11 anos de idade foi quando eu comecei a me dar conta mesmo, assim, do que era ser da igreja, que não bastava nascer num lar evangélico, que eu tinha que reconhecer Jesus como meu Salvador. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos de idade, eu realmente professei que estava aceitando Jesus na igreja onde eu congregava. E dali eu fui batizada com o Espírito Santo, e aí eu comecei a minha caminhada. Legal. É. E como eu falei aqui no começo, você canta, né? Você É, é um ministério muito visível na sua vida. Inclusive, Deus tem te usado bastante aí nesse tempo, através desse chamado. E como que nasceu esse chamado na sua vida? Como que você identificou, caiu a ficha? Poxa, sou ministra de louvor, sou adoradora. Como é que isso se desenvolveu na sua vida? então, desde novinha, minha mãe sempre me botava muito pra ouvir Diante do Trono, né? Ótimo. Amava Ana Paula Valadão, amava o soprano dela, e eu botava na minha cabeça que eu queria cantar como ela. E aí eu ouvia todos os CDs, eu tinha todos os CDs, na verdade eu tenho todos os CDs e playbacks dela. E eu ouvia todas as músicas e eu tentava me espelhar nela. E cantava tudo que eu poderia cantar, né, desse ministério. Mas quando chegou naquela fase assim, não, você é o seu chamado, é o que você tem que fazer. E eu já estava já com os meus 11 anos, como eu disse, meus 11 anos, meus 12 anos de idade. E na época eu não entendia muito bem, né? Eu achava que, assim, sendo sincera, a minha mãe, eu achava que ela estava me forçando a fazer uma coisa que eu não queria fazer, né? Que era para mostrar o que eu cantava, o que eu fazia para outras pessoas. Eu entendia que era isso. Eu não entendia que era algo que eu dependia fazer, né? E quando foi na base dos meus 15, 16 anos, né? Quando eu comecei a realmente entender que aquilo era, eu acho que é a única coisa que eu consigo fazer perfeitamente para Deus, eu não conseguia mais parar de fazer. Então, ficar sentada dentro da igreja, só olhando, vendo as pessoas fazerem, não estar ali no meio, já era uma coisa que era muito, uma tortura para mim. E aí eu consegui entender que aquilo dali era o chamado que ele tinha para mim. Eu poderia fazer mil coisas, mas que se eu não fizesse isso, né, eu não estaria fazendo a vontade dele. É, até porque 12 anos é bem cedo para você reconhecer um chamado, reconhecer É verdade. uma responsabilidade tão grande, né? Que é Sim, através da música você fazer com que as pessoas elevem a adoração. E é uma coisa bem pesada para uma criança de 12 anos sim, É, reconhecer. Então, às vezes passa na cabeça de, poxa, é só um talento que eu tô usando e as pessoas querem ver eu cantando porque eu sou talentosa, que eu sei sim. fazer, mas realmente é bem pesado Sim, eu achava pra assim, idade. eu canto bem, eu gosto de cantar. Eu cantava porque eu gostava de cantar. Mas a partir do momento que começavam a falar pra mim assim, você tem que ir cantar, você tem que ir ministrar na igreja, você tem que fazer isso, eu já começava a me sentir um pouco incomodada, porque eu começava a pensar, gente, por que que eu tô fazendo isso? Eu não entendi o que que eu tava fazendo. Né? E quando você não entende o que você tá fazendo, você não faz da forma que tem que ser feito. Né? Você faz por fazer. E não era isso que eu queria, alguma coisa me incomodava. Né? Eu só consegui fazer realmente de coração quando eu percebi que isso era o que era pra mim, né? Era o meu chamado. Conseguiu reconhecer o chamado. É. Joyce, você contou um pouquinho aí da sua experiência, né? Como é que você descobriu esse chamado, né? E você tem alguma lembrança de algum momento que você estava ministrando, cantando, na verdade, né? Enquanto criança ainda, e aquele cenário te marcou, assim, que Cristo falou com você através das canções, ou mesmo depois de adulta também. Você tem alguma experiência que ministrando, assim, cantando junto com a igreja, louvando, você tem alguma experiência assim que te marcou através Tipo, a do ficha louvor? caiu, É, a assim. ficha caiu, você falou, meu Deus. Sim, tem uma música, eu acho que você já deve até saber qual é. É Esperança, Diante do Trono. Quando eu cantava essa música, na primeira vez que eu cantei essa música, foi num congresso que teve aqui na igreja, né, numa das igrejas aqui da cidade. E eu cantei essa música era só voz e teclado, não tinha mais nada. E quando eu cantei, parecia que eu tava sozinha na igreja. Eu não via mais ninguém. E eu cantei essa música, parecia que era uma conversa de Deus.
assim, eu tava conversando com Deus, porque apesar de ser nova, eu me sentia muito sozinha. E a única forma de eu me expressar era através disso. Então, quando eu comecei a cantar, parece que assim, Deus foi falando comigo ali, e eu, nova também, não entendia muito bem, mas eu só chorava. Eu cantava e chorava, cantava e chorava. E quando eu terminei de cantar né, o louvor, eu olhava para a igreja e eu só via, né, as pessoas chorando com a música, porque assim, acho que da mesma forma que me tocou no íntimo de cada um, porque eu acho que assim, todo mundo entende, né, que a presença de Deus, a falta de Deus, ela transtorna, né, um vazio muito grande dentro da gente. E na minha infância, isso foi o que me marcou. Uhum. Na minha, né, eu não sou tão grande assim, mas agora, depois de grande, Quando era menor. agora um pouco não menor, né? Eu também tive outra experiência, só que foi no meu trabalho, né? Foi na parte mais hospitalar mesmo. Quer que eu falo? Pode Pode contar, contar, pode pode contar, pode contar. contar, que a gente é curioso. No meio da pandemia, eu trabalhei em um hospital que era referência para Covid e não tinha visita, né? E o único vínculo com a família e os familiares, assim, os pacientes era o meu setor, que era o setor de acolhimento e comunicação familiar. E eu era responsável por ligar para essas famílias e responsável por fazer videochamadas com esses pacientes para que eles pudessem ver os familiares deles, né? E acontecia situações onde não eram só coisas boas, né? Tinha um processo de intubação, às vezes eu tinha que intervir antes da intubação para que essa pessoa pudesse se despedir da sua família antes, né? Porque a gente não sabia o que que ia acontecer, a gente não conhecia a doença. Então a gente não sabia como é que ia ser. E teve uma paciente que eu falava muito com a família dela, falava muito com ela, e ela sempre sorrindo, feliz, e um dia ela piorou muito. E ninguém entendia por que que ela tinha piorado tanto assim. E ela só chorava. E eu tava no meu setor, e o médico ligou pra mim desesperado, falando que era pra mim subir no setor, que ele tinha que entubar ela, mas ele só ia entubar ela, né? Ela disse que só ia aceitar a intubação se eu fosse lá, né? Porque ela queria falar com os filhos dela e ela queria falar comigo. E eu fui correndo, larguei tudo que eu tava fazendo, levei meu celular, liguei pra cada um dos filhos dela, ela conseguiu falar com cada um dos filhos dela, e aí eu falei pra ela: "Vamos agora?" Né? Isso é o seu tratamento, é para você ficar melhor. E a gente tenta convencer, mesmo sabendo que pode acontecer o pior, né? E ela olhou pra mim e falou assim: você pode cantar pra mim? Eu acho que ela nem sabia que eu cantava ou alguma coisa, ela só pediu pra eu cantar, né? E aí eu falei, meu Deus, eu vou cantar. E naquela hora eu falei assim, gente, eu sou tão cheia de falhas, eu vou fazer alguma coisa que, assim, pra ela se aproximar de Deus. E eu fiquei pensando, Deus, o que que eu faço agora? E ela, canta uma música pra mim, por favor, eu preciso. A única música que vinha na minha cabeça era aquela Você Tem Valor, né? E aí eu comecei a cantar pra ela, quero que valorize o que você tem. E quando eu comecei a cantar isso pra ela, ela só chorava e só chorava. A irmã que estava do lado dela, né, a senhora que estava do lado dela, também não era cristã, começou a chorar também estava muito mal. O rapaz que estava na frente, que era um CTI, né, estava na frente, começou a falar em mistério. Eu nunca vi isso dentro de um CTI, né? O médico só chorava, as enfermeiras também estavam cantando juntos, os técnicos de enfermagem. E foi uma coisa assim que eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí a gente cantamos outras músicas, né? E chegou a hora de entubar, ela pediu para que eu orasse, aí ela voltou para Deus naquele momento. Na hora que eu orei por ela, ela falou que independente de tudo, ela acreditava em Deus e que ela queria que ele a perdoasse. E aí eu falei para ela que se ela realmente acreditasse em Deus, né, que ela ficaria em paz, que tudo daria certo, tudo aconteceria da forma que Deus quisesse que acontecesse, né? A moça do lado pediu para orar por ela também, ela acabou se convertendo também, né? E foi uma coisa que eu falei, Deus, o que que tá acontecendo? E nessa época eu não tava nem tão, assim, próxima da igreja, né? Próxima de Deus. Eu tava naquele período, num momento assim, depois eu acredito que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que eu tava muito Mais fria, né? mais fria, sem saber onde era o meu lugar, né? E aí ela foi entubada, né? Passou-se uma semana, infelizmente ela faleceu. A moça que estava do lado faleceu na mesma noite, Caramba. né?
O rapaz que estava na frente Moça tava nunca. acompanhando. Não, a paciente. Ah, era uma outra Uma paciente outra também. paciente que estava do lado, que viu a situação toda, né? Que pediu pra orar por ela também. Ela faleceu no mesmo dia. No Meu mesmo dia ela Deus. faleceu. O rapaz que estava na frente, eu nunca mais vi. Ele falou em mistério e ele falou em profecia. Que ele via anjos naquele lugar e Deus estava presente ali. E ele falando e falando, eu nunca mais vi. E eu perguntava pra todo mundo, gente, onde tá o paciente que estava aqui? Cadê o paciente que estava aqui? Ele melhorou? A gente sabe o que acontece com os pacientes, né? Eu tinha conhecimento de todo mundo que estava internado. Sim. Eu não achava. Falei, gente, quem era esse homem que estava aqui no quarto? É um Porque, mistério do meu Senhor. Deus do céu, eu não sei onde ele foi parar, né? Dali, Deus começou a me incomodar. Tipo assim, tá vendo o que que você pode fazer? Mesmo que você tá afastada de mim, não tá do jeito que eu quero que você esteja, mas você ainda continua sendo um canal. E olha o que que eu posso fazer através de você. E dali foi me incomodando, me incomodando. E eu me sinto incomodada até hoje. O mover não serviu só para aquelas pessoas, né? Uhum. Serviu também para Sim, você perceber, cair em si de que realmente era aquilo que você precisava fazer e que vidas seriam tocadas através do seu dom. sim. E você estava contando a respeito do Covid, e eu acredito que em outros lugares também teve moveres parecidos, porque Tiveram. a minha tia e meu tio, um casal, ela é minha ex-pastora da minha antiga igreja, eles chegaram a ficar internados, foram para intubação. Ele foi para intubação, ela eu acho que não chegou aí, mas ela contou algo bem parecido também, só que ao invés da música, o Senhor usou ela através da palavra, Uhum. onde ela começou a ler versículos para o pessoal que estava ali junto com ela naquela mesma sala. E pessoas começaram a se render ao Senhor, começaram a aceitar Jesus, começaram a se arrepender da vida que tiveram com, talvez por temor ou porque de fato queriam que ter uma última chance. Então, Sim. esse aconteceu nessa pandemia, eu acho que nos hospitais aconteceram moveres gigantescos e eu tenho certeza absoluta que essas pessoas que foram tocadas através do seu testemunho, através do mover de Deus que fez naquele lugar, das palavras dela, também em outros lugares com certeza teve, muitas pessoas foram salvas, ou algumas partiram, algumas não estão mais com a gente, mas com certeza as que ficaram vão passar isso para frente, vão passar adiante e vão também tentar ajudar a o Senhor alcançar mais vidas. Sim, com certeza. E o sentimento de você saber que aquela pessoa pode ter ido em paz, não tem preço, né? Imagina se eu tivesse falado pra ela, não, não vou cantar. Uhum. Né? E ela, Se tivesse né? resistido a. E eu não tivesse feito aquilo Aham. ali, né? Tivesse ficado com vergonha. Não, não vou fazer. O- Não, não sei o que. Né? Então, É. assim, a gente às vezes acaba ficando com vergonha pra fazer algumas coisas, mas não é mais no ambiente de trabalho, porque você acaba sendo visto pelos seus colegas de uma outra forma, Uhum. Uhum. né? Você não é mais vista como você era. Você muda totalmente aquilo que pensam de você, né? Fora que nesse Então, período você estava meio fria, meio afastada, então sim. também E prejudica. assim, você tocou em dois pontos importantes, porque fala muito sobre algumas coisas que a gente já tem falado ao longo dos episódios aqui, que é, de repente, uma timidez te paralisar e te impedir de viver uma experiência como essa. E não só viver a experiência, porque eu acho que viver a experiência é ainda pouco e pequeno para o que Deus quer pra gente, Uhum. né? É alcançar vidas, pessoas, né, que estão ali necessitadas, como o caso dessas pessoas que a Joyce falou. E também não levar em consideração como você está se sentindo. Sim. Porque se ela levasse em consideração como ela estava se sentindo, de repente mais fria, mais ausente da igreja, ela deixaria de fazer, deixaria de alcançar aquelas vidas. Sim. Isso vale muito pra gente, porque às vezes a gente quer só louvar quando a gente está muito bem, quando está tudo muito bem. A gente só quer exercer o nosso chamado, o nosso ministério quando está tudo bem. E na realidade é bem o contrário, né? A gente tem que fazer até quando a gente não está bem. Sim. Não Sim. significa que a gente vai também esquecer tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Mas existe um momento que o Senhor chama a gente para passar por cima dessas coisas para viver o sobrenatural com Ele, Sim. Até porque, né? usando, né, acho que um versículo que é bem conhecido, assim, né? Não vou citar ele todo assim, mas que fala que no mundo nós teremos aflições, né? Mas
apesar de nós termos aflições, quando nós estamos, né, nós estamos com Deus, quando nós fazemos a vontade dele, ainda que nós não tenhamos forças para fazer, né, em algum momento a força ela vem. Sim. Através do que a gente vai fazendo, ela vem. Né? Como o nosso pastor fala, Deus ele dá a oportunidade, mas quem continua colocando a lenha na fogueira, quem continua abastecendo, somos nós. Isso aí. E conforme você estava falando, eu estava lembrando de uma passagem aqui, uma passagem muito conhecida, eu vou ler na NVI, Uhum. que acho que fica mais tranquilinho da gente falar sobre isso. Passagem muito conhecida do Salmo 139, que diz assim: Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. E isso aí fala muito ao nosso coração, porque a gente canta muitas vezes canções, né, falando sobre isso, e é muito uma realidade, porque às vezes a gente quer fugir daquilo que Deus tem pra gente, ou nem fugir, de repente não seria nem essa palavra, mas às vezes a A gente gente tem medo. tem medo ou deixa de exercer aquilo que Deus tem pra gente, mas ele vai lá e acha a gente e faz a gente executar aquilo, seja onde for. A gente acaba hesitando, né? Aquela Exatamente. passagem. Quem pega a mão no arado e olha para trás não é digno de entrar no reino dos céus. Sim, Então sim. não adianta. Você ali já fez a obra, já tá ali dentro. O Senhor já mostrou qual é o seu ministério. Você canta, ou você prega, ou você ministra louvor, não importa o que você faça. Se você botou a mão no arado e olhou para trás, hesitou, ou Uhum. recuou, esquece que o Senhor não vai deixar barato. Alguma coisa você vai ter que deixar ali no altar para poder voltar a Uhum. É exercer. verdade. Alguma coisa você vai ter que fazer para se recuperar. Verdade. E eu acho que esse período da pandemia, todo mundo que vem aqui, a gente pergunta sobre esse período, sempre foi um divisor de águas em muitas áreas das nossas vidas, né? Principalmente a área espiritual. A gente vê dois momentos importantes da igreja, né? Como um todo. Não só da nossa igreja, mas da igreja, a instituição como um todo. A gente vê dois momentos, né? Dois tipos de igreja diferentes, se eu posso assim dizer, né? A gente vê uma igreja antes da pandemia e a gente vê uma igreja hoje pós-pandemia que viveu muitas dificuldades. Eu acho que a gente aprendeu muito também, mesmo Sim, nesse sendo um período muito difícil, onde a gente teve muitas perdas, mas a gente aprendeu bastante também com esse período. Eu acho que a gente, de alguma forma, eu sei que é muito difícil, até estranho falar isso, mas a gente precisa tirar um saldo positivo, mesmo em meio a todas as situações ruins que aconteceram, sabe? De entender que Deus continuou fazendo, as vidas continuaram sendo alcançadas, sabe? Pensando por essa ótica, sim, obviamente que a gente teve muita perda, a gente teve muitas situações difíceis, a gente, né, que a gente já comentou em algumas ocasiões aqui, mas é enxergar com essa ótica de que Deus não mudou, sabe? Isso nos conforta muito, de saber que o mundo pode estar horrível, as coisas aí fora podem estar acontecendo para minar tanto o povo de Deus quanto até o povo que não é de Deus, né? Mas a gente está firme nas promessas do Senhor, a gente está confiando, acreditando que sim. uma hora ele vem para buscar a gente. Ele usa o caos, né, pra mostrar que ele se faz presente também, Sim. né? E muitas das vezes a gente acha que por estar no meio do caos é que, né, ele ou talvez ele não exista, ou talvez ele não está com a gente, mas nem sempre tudo vai ser perfeito, né? Se fosse perfeito, por que que a gente buscaria ele, né? Verdade. Né? Então, assim, apesar de perdas, há um tempo determinado para tudo, até para vida, para nossa vida, né? Aí, usando salmos também, porque eu também não vou ficar sem falar da palavra de Deus. Porque ela também é pregadora, que eu tô sabendo. Eu vou falar de salmos também, só que 39, tá? A partir do verso 5, que fala que deixa aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Ou seja, nós não somos nada.
A nossa vida, ela verdade. pode acabar a qualquer momento. Eu posso sair daqui, ter um infarto fulminante ali na rua e acabou, né? E o que que eu tenho feito antes disso? Né? A gente às vezes para pensar como aconteceu na pandemia. Muitas pessoas tiveram a chance de se arrepender, tiveram, outras pessoas não. E isso nos mostra que Deus ele pode vir a qualquer momento. Para nós ele ainda não veio, mas para essas pessoas sim. Ele se mostrou para essas pessoas, né? E a gente tem que ter isso, né, no nosso pensamento. A gente pode partir a qualquer momento. O que que a gente tem feito da nossa vida? Verdade. E falando ainda de pandemia, eu acho que, como o Djan falou, sobre aproveitar, tentar tirar algo de bom do caos, como você citou, eu acho que a pandemia, um ponto positivo que dá para se tirar em relação à igreja ela ajudou a tirar a igreja um pouco da zona de conforto. Sim. Porque deu um estalar de dedo, olha só, as limitações físicas, as limitações de local. Então, fiquem de olho, porque assim, forçou mesmo a igreja a sair da zona de conforto. Então, algumas pessoas podem até ter se acostumado com aquilo e, vou aqui ver pela live mesmo, tá bom, tô tranquilo aqui em casa, tô aconchegante, mas outras pessoas podem ter tido o efeito reverso de, poxa, tá me dando mais sede, tá me dando saudade de estar ali com meus Verdade. irmãos, de estar ali cultuando junto. Então isso serviu para tirar da zona de conforto. Eu acho que essa é Verdade. uma das coisas positivas Você que se deu sentir, para né, tirar o que da. faz a Verdade. falta de Sim, você buscar a presença, né? A gente fala, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Nós somos casa de Deus. O culto, ele começa primeiro em nós. Mas se existe um templo, tem um motivo, tem uma razão. Se existe um líder religioso, se existe um pastor, tem um porquê, né? Não adianta a gente falar, eu vou buscar sozinho, eu vou conseguir, porque não eu vai. sou o templo, entendeu? É, eu Tem sou pessoas que templo, eu sou o distorcem, templo né? do Espírito Santo e eu vou conseguir Cristo em casa, né? É. Cristo em casa. Então, assim, não tem como. Você pode conseguir durante um tempo se manter firme, mas a partir do momento que você não tem alguém para te guiar, alguém para dizer o que é certo e o que é errado, você vai achar que tudo é certo. Porque você vai É. criar a sua própria doutrina, você vai criar os seus próprios conceitos, o que você quer fazer da sua vida. E quando você segue, não é religião. Quando você segue doutrinas, quando você segue padrões, quando você segue determinações, né, Princípios, né? princípios que são baseados na Bíblia, você consegue fazer aquilo que é certo diante dos olhos de Deus. Porque nesses casos a pessoa sempre vai fazer o que é benéfico para ela e Sim, normalmente para a carne dela. E exato. aí é que entra toda essa questão de esfriamento, afastamento e não querer estar mais em comunhão, em congregação e é só ladeira abaixo, né? E E fica eu acho mais que a difícil. pandemia também mostrou muito da fragilidade humana da igreja. Porque a igreja é instituição, ou melhor, a igreja é instituição, ela segue como instituição normal. Agora, a igreja corpo de Cristo, ela é imaculada, ela é inabalável, é a igreja do Senhor. Agora, nós, enquanto seres humanos, indivíduos, nós temos fragilidades igual a qualquer outra pessoa. Porque muitas pessoas acreditavam que, por serem cristãs, as pessoas estão isentas de tudo, ou de qualquer Sim, problema. E, na verdade, não. É óbvio que a gente não queria essa pandemia, a gente não queria essa situação, mas, de uma certa forma, serviu de alerta também para a gente entender as nossas dificuldades, as nossas limitações, entender que a gente é humano, que precisa se cuidar também, que a gente é templo do Espírito Santo, que a gente ora, que a gente fala em línguas, que a gente roda no manto, tudo aquilo que a gente gosta muito, mas a gente precisa também desse cuidado humano, cuidar da mente. Foi um sim. período que as mentes foram muito atacadas, conturbadas, Muito. né? E o crente aprendeu que ele precisa também cuidar do templo do Espírito Santo, né? Exato. Exatamente. E a gente tá falando de pandemia, essa coisa, né? Esse assunto é um pouco complexo, né? Porque traz umas memórias às vezes não tão boas assim pra gente. Mas não tem como a gente fugir desse assunto porque Joyce Von Held é enfermeira, formada, Hum, graduada, tá aí na área da saúde aí. E sempre quando a gente para conversar, ela sempre tem assim muitas experiências, né? Dessa área, né? Da área médica, da área da saúde. E como que essa vocação surgiu na sua vida? Como é que você viu que você tinha jeito
para trabalhar com enfermagem. Pra ver sangue, assim. Essas... Meu Deus, olha, eu não sei se eu Primeiro que eu conseguiria. nunca tive nojo, né? Sempre gostei de fazer curativo, de cuidar das pessoas. Acho que todo mundo que entra na área da saúde vai falar isso, que é um pouco clichê, né? De querer cuidar, de querer fazer o melhor por outras pessoas e você não saber como fazer, né? Mas foi algo assim que eu, sinceramente, eu falo que foi um propósito de Deus no meu coração. Porque a princípio, eu, como vocês percebem, eu falo muito. E eu gosto muito de tecnologia. Então, na minha cabeça, o que eu queria? Era fazer alguma coisa de TI, alguma coisa de design, de artes gráficas, porque eu gosto muito de fazer essas coisas assim, né? E eu fiz o Enem. E na época que eu fiz o Enem, eu comecei a ver muitas coisas da área da saúde, muitas coisas da área da saúde aparecendo, né? E todo mundo, por que você não faz um curso de técnico de enfermagem, né? Todo mundo falando isso pra mim. E aí eu consegui, na hora que eu fui me inscrever, eu não sei porquê, mas bateu assim no meu coração, né? Eram três cursos que eu ficava pensando assim, ou era fisioterapia, ou era enfermagem, ou era medicina, né? E aí, na hora de eu me inscrever, é claro que a gente pensa muito assim, eu não vou ser hipócrita de falar, a gente pensa muito na nota de corte, né? Quem Aham. passou pela federal sabe, Que a nota né? de A gente corte fica é alta, meu preocupada com o Deus do nosso céu. futuro. E aí eu consegui, eu olhei assim e falei, gente, pode ser que eu consiga pra medicina, pode ser que eu consiga. Mas eu vou por aquilo que o meu coração tá pedindo pra ir. E eu vou pra enfermagem porque eu sei que eu posso fazer diferença ali. Eu me inscrevi com muito medo, porque, né, é uma profissão que você tem muita responsabilidade sobre a vida de uma pessoa. E eu me inscrevi, comecei a cursar a faculdade e fui me apaixonando desde o primeiro período. Naquela hora ali eu esqueci a bendita da medicina. A gente esquece. Porque é tanto estudo, tanto estudo, tanto estudo que a gente pensa, meu Deus do céu, né? Que profissão. E aí eu consegui, comecei a fazer a faculdade, comecei a entender não só as partes práticas da faculdade, mas as partes que envolvem o acolhimento mesmo, né? Que é algo que eu prezo muito quando eu vou cuidar de alguém, seja quem for, né? Pode ser do mendigo, né? Um morador de rua, a um preso, a uma pessoa de alto escalão. O meu tratamento ele é o mesmo para todo mundo, porque eu faço aquilo que eu queria que fizessem por mim. E eu tenho uma coisa comigo que eu não sei se isso seria, se isso é errado, se isso é certo falar, mas eu sempre coloco a pessoa com quem eu estou cuidando, com quem eu estou lidando, sempre em primeiro lugar, né? Eu acabo me vendo naquela pessoa. E eu acabo cuidando dela como se fosse eu. E isso me dá um amor, assim, uma gratidão tão grande no meu coração, como se as minhas mãos e tudo que eu faço fossem Deus. E eu faço aquilo com o maior amor. Assim, eu acho que eu não me vejo não sendo da área da saúde. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso, por exemplo, sendo advogada, sendo da área de TI, né? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de olhar para pessoas, eu gosto de falar com pessoas, né? Isso para mim é muito importante. Todo mundo que é da área da saúde geralmente fala sobre essa questão de empatia, né? Aham. De despertar nelas justamente por essa questão de sentir empatia pela outra pessoa, de se colocar no lugar dela, de cuidar como se estivesse cuidando de um parente ou de Sim, você mesmo. Então, Uhum. acho que não é nem você falou assim, não sei se é certo, se é errado, é justamente empatia, é você ter empatia pelas outras pessoas. Eu acho que a sim, Taine também falou isso no Aham. episódio dela, né? Taiane Que tá fazendo ela enfermagem também, também, sim, né? ela também sim. faz a faculdade de enfermagem e ela falou justamente sobre isso, dessa empatia de cuidar das pessoas, de querer ajudar elas a se curarem. Sim. E isso daí é muito interessante. E eu acho que essa profissão, assim, foi tão de Deus na minha vida que tudo aconteceu do jeitinho que tinha que ser, né? Eu mal terminei o meu ensino médio, consegui entrar para a faculdade, consegui cursar a faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar nada. Consegui entrar na faculdade de graça. É claro que tem Complicado, hein? xerox, É tem complicado. lanche, Porque a universidade pública a gente não paga a mensalidade, né? mas tem Mas um gasto é o alto com outras transporte, é coisas. o lanche, porque a gente não consegue estudar com a barriga vazia. Sim. É Xerox, eu não sei de onde que eles tiram tanta Xerox. E O você livro é caro, obrigado a ter o xerox. livro caro. Na faculdade tinham vários livros que eu não conseguia comprar, e um amigo que tinha mais um capital a mais, tinha um dinheiro a mais, comprava, tirava Xerox ou foto.
Caramba. do livro dele, porque, assim, Eu sempre pegava foto, tá? querendo ou não, é gasto pra caramba, né? Mesmo sendo uma universidade pública. Sim, sim. E você fez na UFRJ, né? Fez na Exatamente. Minerva. Sou Minerva, tá? Você não deve entender muito o que que é a Minerva. Eu também sou da Minerva, então, ó, tem um carinho grande É um aí. símbolozinho lá da nossa É o nosso UFRJ. símbolo da É o nosso UFRJ. Ah, símbolo. sim, sim. E eu sou da parte que é da nossa Ana Nery, que é a escola de enfermagem da UFRJ, né? Que foi a primeira enfermeira daqui do nosso Brasil. Ó, Ah, legal. Joyce também é conhecimento. E eu acho que a profissão ela foi tão certa pra mim porque cada período da faculdade aconteceram situações na minha vida que envolviam o período da faculdade. Aham. Quando eu passei por um período que eu tinha que tratar pessoas amputadas, a minha avó perdeu uma perna. Caramba. Meu Deus. E eu só consegui cuidar dela, consegui fazer as coisas com ela porque eu aprendia lá. Quando eu entrei na parte de CTI, a parte de hospital, parte de ver morte, de preparar corpo, eu perdi o meu tio. E era uma perda que eu não estava preparada para perder mesmo. Porque ele era meu pai, eu considerava ele meu pai. Ele era tudo para mim. Eu via meu tio como se fosse um rei para mim. Porque eu admirava ele demais. Né? Tudo ele fazia por mim. E quando eu perdi ele, nossa, se eu não tivesse tido contato com o luto, porque eram temas de luto, com o luto, com a perda, eu não teria lidado com a situação em si, né? Questão de reabilitação, a faculdade me ensinou muito a me expressar, a falar as coisas que eu queria falar, porque eu era muito tímida. Eu lembro até hoje, minha primeira apresentação, eu gaguejava tanto que não saía nada. Não saía nada, nada, nada. E uma banca assim, de professores me olhando e falei, não, agora eu vou fazer diferente. Dali eu saí daquela comodidade, né, de não ir atrás do que eu queria. E daí eu só fui deslanchando, abriu a torneira e nunca mais fechou. Nunca mais parou. Como eu também venho da federal, né? Eu estudei na rede federal desde o do ensino médio, né? Fiz ensino médio, a graduação, mestrado, agora tô na loucura do doutorado, cada dia ficando mais doido. É nerd, E, né? meu Deus, gente, só Jesus nessa causa aí, só Jesus nessa É a causa. dólar. E, assim, uma coisa que eu tinha, assim, muita dificuldade de lidar é porque na Universidade Federal o professor ele não tem dó nem piedade do aluno. Não. Porque assim, ele não quer saber se você tem uma rotina difícil ou fácil, se você mora longe ou se você mora perto. Eu lembro que quando eu ia de trem e ônibus para o UFRJ, daqui para lá dava de trem BRT dava quase 3 horas de ida, Uhum. quase 3 horas de Isso volta. quando a gente conseguia entrar, né? Quando conseguia entrar no BRT, porque às vezes o BRT estava muito cheio, Sim. você tinha que esperar o próximo, então. E os professores não queriam saber, porque é uma cultura já da instituição que o ensino tem que ser muito pesado, muito puxado. E é onde prezam tanto a saúde mental, né? E Às vezes isso é deixado de lado, né? isso é Mas deixado de isso a lado. gente comenta em outro episódio Professor aí. de Exato. carrasco. A gente comenta em outro episódio sobre isso, né? Porque é bem complicado. Mas, por um lado, eu vejo também que a gente, de uma certa forma, fica muito preparado para a sociedade, porque a sociedade é cruel, Sim. né? Às vezes o ambiente de trabalho não é muito favorável para a gente. Hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de trabalho em 3 lugares, né? Olha, Não, mas é porque o professor. Por isso Não, que tá ficando doido. por isso que eu tô ficando doido. Não, é porque o professor ganha pouco, né, gente? Então tem que trabalhar em vários lugares pra olha. somar uma E renda. eu que tô esperando meu piso até hoje. Meu Deus. Mas hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de trabalhar em locais que são, assim, muito tranquilos. Mas também já tive aí a oportunidade, se eu posso assim dizer, né? De trabalhar em locais que não foram tão legais, assim, foram hostis e, querendo ou não, ali eu já sabia como é que eu ia agir, como é que eu ia trabalhar, porque já tinha presenciado um pouquinho disso, né? É Desse verdade. ser carrasco com a gente. É. E é puxado, né? Ainda mais morando aqui onde a gente mora, né? Tão distante. Sim, chegar tarde. Imagina você chegar quase 9 horas da noite, tendo que voltar às 7 horas da manhã depois no dia seguinte, você tem uma prova para estudar, né? Várias coisas Aham. para fazer, fora a igreja que você tem que ir, né? Não pode deixar de ir. Então, imagina
a rotina doida que era. Falando nisso, como é que era a sua rotina para conciliar a faculdade com a igreja? Como é que foi esse período aí? Então, eu acordava cedo, ia pra faculdade, da faculdade ia pra igreja, às vezes ficava até 10 horas da noite. Isso quando eu conseguia sair cedo, porque às vezes eu saía 5 horas da tarde, conseguia chegar cedo aqui. Então eu chegava mais ou menos até mais 7. E aí eu ia pra igreja, né, onde eu fazia parte do louvor lá também e, nossa, era minha válvula de escape de todos os estresses da minha vida. Porque ali era o meu mundo, né? Uhum. Uhum. Eu me entregava, eu não via a hora passar e o cansaço ir embora. E eu ficava até tarde cantando, era 10 horas, 10 e meia, e a igreja ainda estava aberta. Ia pra casa, chegava em casa. Aí sim eu ia lá, estudava, fazia o que tinha que fazer, e no dia seguinte era de novo. Tudo de novo. Meu Deus. Vi um pouco da minha história aí. Quando eu vim aqui Não para tinha como Bereia, fugir. não tinha, né? Quando eu vim aqui para Bereia, eu cheguei aqui em 2015 e eu passei pro mestrado em maio, se eu não me engano, foi maio, abril de 2016, para começar em agosto. E aí eu tive que correr com a faculdade, eu tava no sétimo período, eu tive que puxar um monte de disciplinas do oitavo para encerrar no sétimo para eu conseguir iniciar o mestrado. E quando eu comecei o mestrado, para mim foi assim um choque de realidade muito grande, porque por mais que eu já estivesse já na faculdade, já estava no ritmo e tudo, só que é outro ritmo completamente diferente, é um negócio completamente insano. Quem me pergunta assim, eu falo, se me perguntarem se recomenda que eu faça um mestrado, alguma coisa assim, eu falo assim, faça, né? Com dó no coração. Mas é complicado, porque nessa época eu percebi que eu precisava me dedicar muito. Só que eu não consegui abrir mão de estar na igreja. Eu não consegui. Eu lembro que eu até comento isso com alguns amigos, que para mim foi muito bom não ter abandonado a igreja, não ter saído, não ter deixado os trabalhos de lado. Né? Eu continuava ali na liderança do louvor, na regência do coral, tudo. Fazia, às vezes, estava vários dias na igreja, tentando conciliar ali os horários. Mas para mim isso foi muito bom. Foi muito bom e se eu fosse fazer de novo, eu não faria diferente, sabe? Pra mim aquilo foi não só minha válvula de escape, eu acho que foi meu fortalecimento Sim, mental, acho que foi o principal ali, foi meu fortalecimento mental era dentro o que desse deixava período. leve, né? Tirava as preocupações, os Exatamente, porque problemas. às vezes ia lá fazer uma prova e, poxa, eu sou da área da química, e eu fazendo um mestrado em química, que é a minha, tá dentro da minha área, e às vezes eu ia mal na prova de um negócio que eu tinha passado assim um mês estudando, voltava chorando no BRT. Já Quem contei essa nunca? história algumas vezes aí. Mas quando eu chegava aqui, tinha uma palavra. Às vezes, muitas vezes, o pastor Ronaldo, aqui na época, dirigindo a igreja, ou outras pessoas pregando aqui, traziam muitas mensagens sobre aquilo que eu estava vivendo, e muitas vezes, para eles não fazia muito sentido, mas Deus mandava falar e eles falavam. E para mim aquilo era uma restauração. Então, Uhum. fica até aí esse conselho para quem está ouvindo a gente, que está passando por esse período aí difícil de TCC na faculdade, se estiver fazendo mestrado, se estiver fazendo curso técnico, está trabalhando, está muito difícil, está cuidando da casa, mas não deixe de estar na casa do Senhor, não deixe de estar na casa de Deus, sabe? Mesmo que você fale assim, só consigo estar um dia da semana, mas venha um dia da semana, sabe? Porque é muito importante a gente fazer essa manutenção, porque estar na igreja a gente não fala muito sobre isso porque é às vezes difícil das pessoas entenderem, Sim. mas estar aqui é manutenção da nossa fé. Às vezes a Sim. gente está quebrado, está precisando de um ajuste ali, aí tem uma palavra muito específica pra gente. Às vezes a gente está meio angustiado e tem um louvor muito específico que acalma o nosso coração. Então é isso. Falei a beça também, né? Quem olha de fora acha que pensa logo assim, ah, poxa, tá tão ocupado, tá na correria, trabalho, faculdade, poxa, deixa, tenta entregar o cargo. Ah, que pô, tá com muita obrigação, deixa, não precisa ir pra igreja hoje não. Quem olha de fora acha que é isso. Mas a mentalidade que a gente tenta construir é que tudo que a gente faz na casa do Senhor não é obrigação. É justamente essa válvula de escape, como vocês É falaram, um né? prazer, né? É Sim, prazer de estar, não é uma obrigação. Ah, eu tenho que estar lá na igreja, eu tenho que fazer isso porque eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você tem que estar porque é um desejo do seu É coração. verdade. É o que Deus quer que você faça. Você tem que sentir vontade de ir, porque não adianta você vir sem um propósito. Por que você tá vindo, né? Verdade. Não tem vai que mudar mudar, nada mudar essa não mentalidade. muda nada na vida se você não Verdade. pensar, né, diferente.
Joyce, a gente acabou deixando passar uma pergunta, a gente não pode deixar de fazer essa pergunta. Como que você conheceu a Congregação Bereia? Como que você chegou aqui? Você viu nas redes sociais e veio? Foi por convite de alguém? Conta aí pra gente como é que foi a sua chegada na congregação. Então, como eu citei um pouquinho atrás, eu tive um período da minha vida onde eu fiquei afastada, né? Eu fiquei 2 anos afastada, né, da igreja, né? Eu não vou contar exatamente o motivo, né? Quem é de perto sabe, eu acho que é uma coisa assim que não precisa ser, né, Uhum. exposta. Mas eu fiquei um tempo afastada da igreja e eu não conseguia voltar. Por mais que eu tentasse voltar, eu não conseguia. Alguma coisa sempre me puxava para trás, né? Mas chegou um período da minha vida que parecia que era um vazio que estava tão grande que eu tentava preencher com tanta coisa que eu ficava mais vazia ainda. E eu chorava muito, muito, muito. E eu só ficava chorando, chorando, né? Até que aconteceu uma situação na minha vida, né? Eu tinha um relacionamento de 8 anos. E aí, esse relacionamento ele acabou de uma forma muito conturbada, né? E aí eu fiquei sozinha, né? Era a vontade de Deus, porque Deus já tinha me entregue que era para que acontecesse isso, só que a gente insiste, porque é a nossa vontade que a gente quer que prevaleça, né? Sim. E a gente insiste até onde a gente consegue ir. Só que chega um momento que a gente vê que não é. E aí a gente entende, poxa, né? Eu preciso seguir daqui. E foi isso que aconteceu. Eu consegui ter forças para ir, para conseguir fazer aquilo que era o certo. Mas eu não conseguia voltar para a igreja ainda, né? E nesse período foi um ano assim que mudou tudo, né? Que foi o ano passado. Mudou tudo, porque eu saí do emprego que eu tava, consegui um emprego aqui, né? Aqui no município mesmo, né? E eu conheci pessoas, né? E uma dessas pessoas, se ela tá me ouvindo, não sei se ela tá me ouvindo, é a Aline, que é a psicóloga, né? Minha amiga, que também é daqui da igreja, né? E ela me conheceu num momento muito difícil, assim, da minha vida, né? Eu passei por uma situação tão ruim, que a gente dá vontade de chorar, mas enfim. Que eu passei tão ruim que eu acho que eu já contei isso aqui na igreja, né? Algumas pessoas podem até julgar, mas eu comecei a me machucar, né? A me machucar, a me ferir, né? Me ferir mesmo fisicamente. Porque eu não aguentava mais a dor que eu tava sentindo. E eu nunca me via nessa situação. E aí eu comecei a fazer coisas assim, e eu uma vez fui, né, na época, quando eu conheci a Aline, eu tava terminando meu contrato no outro trabalho, então ainda tinha mais um mês para fazer, enquanto eu tava no trabalho daqui. E uma vez eu fui pro trabalho com um pulso todo machucado, enrolado na atadura, né, um curativo bonito, tinha assim, para que ninguém pudesse ver. E eu cheguei no trabalho com uma aparência assim que foi algo que todo mundo viu. Porque eu chego rindo, brincando, né, sendo eu, sendo quem eu sou hoje. E a minha coordenadora, né, ela até é espírita, né, ela olhou pra mim e ela, você não tá bem. Alguma coisa tá errada com você. E você não é assim. E ela me chamou num canto. Quando ela me chamou, ela levantou a manga. Ela mesma levantou a manga da blusa. Ela, você não tá bem. E eu chorava, e 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 chorava. Porque eu nunca tinha passado desse ponto pra fazer isso. Né? Porque eu tava numa solidão tão grande que eu só via a morte. Eu só via a morte. Né? Apesar de saber que os suicidas eles não entrarão no reino de Deus, não é isso que a gente pensa quando a gente tá mal. A gente não consegue pensar nessas coisas. A gente pensa só no que a gente quer aliviar a nossa dor mesmo. Né? Por isso que eu sempre falo assim, eu nunca julgo, nunca critico as pessoas que estão nessa situação, que estão maus. Né? Essas pessoas, elas precisam realmente de Deus, elas precisam de alguém para estar do lado delas. E na hora, eu não sei como, minha coordenadora, ela falou, você só vai sair daqui se alguém ficar responsável por você. Eu não sei como ela conseguiu, a gente tentou várias pessoas e a Aline foi a que atendeu. Eu nem tinha intimidade com a Aline na época, nem tinha aquela intimidade tão grande. A gente se falava, a gente trabalhava junto, mas não era aquela intimidade. E dali a Aline se tornou meu porto seguro, né? Ela ficou comigo o dia inteiro. Ela não saiu da minha casa e eu moro sozinha.
Ela não saiu da minha casa, ela não me deixou em nenhum momento, né? A gente ia pra igreja o tempo todo e ela ficava, amiga, vamos pra igreja, amiga, vamos pra igreja. Não tinha um dia que ela não me chamasse pra vir aqui. E aí teve o congresso de jovens, né? E aí ela me chamou pra vir no primeiro dia, pra vir no segundo dia, e eu não vou, não vou. Aí chegou no último dia. Aí ela não me chamou. No último dia ela não me chamou. Mas no último dia eu tava em casa, eu falei, não, eu tô com um desejo no coração de ir. Eu mandei mensagem pra ela, amiga, então eu acho que eu vou. E ela foi me buscar com o sogro dela, com todo mundo lá onde eu morava. E eu vim pra cá, cheguei aqui, fui muito bem recebida, né? E parece que o culto ele foi feito pra mim. Porque o pregador, na época, eu nem lembro quem era. Mas quem tava pregando falou tudo o que tava dentro do meu coração. Tudo que eu tinha falado com Deus. E na hora que ele fez o apelo, eu fiquei naquela, vai, não vai. Quando eu vi, eu já tava aqui. Já tava na frente E ali, e já foi tava do seu lado. ali. E dali eu fiquei. Meu coração, ele saiu um peso tão grande que eu tava sentindo, que eu fui pra casa tão feliz, né? E dali só foi só criando laços aqui na igreja, conhecendo pessoas maravilhosas que não, né, que pareciam que assim, tipo, viam que você precisa de alguém, você precisa estar com alguém. E iam se chegando. Fui no retiro. Como o pastor falou, o retiro parece que foi feito pra mim, porque tudo que foi falado no retiro foi pra mim, né? Acho que também tocou pra outras pessoas, com certeza, mas foi pra mim e eu saí dali completamente renovada. Fui renovada naquele retiro, né? E vim pra cá. E estamos aí. E estamos Meu aqui. Deus, que testemunho forte. E agradeço cada oportunidade que todo mundo tem me dado. Amém. A gente fica muito feliz de saber um pouco dessa história, né? Porque mesmo em meio à dificuldade, a gente vê você falando com muito temor, né, do que Deus fez na sua vida. Sim, E a gente acredita muito que esse projeto desse podcast também está alcançando vidas. A gente tem recebido aí uns testemunhos muito importantes que alguns deles, inclusive, mexeram bastante comigo sobre as histórias sendo, né, os testemunhos sendo contados e essas histórias de alguma forma impactando as pessoas e o Espírito Santo fazendo e movendo. Então a gente só tem a agradecer a Deus, né? Agradecer também pela sua sim. presença. Infelizmente, Tem que a gente está acabar. chegando no final desse episódio e depois desse testemunho forte, né, a gente fica até sem palavras, mas eu acho que o que a gente tira de resumo desse episódio é que Deus encontra a gente onde a gente estiver. Como a gente Sim. leu naquela passagem, né? Se a gente estiver no mais profundo mar, lá ele estará, lá ele vai achar a gente. Então, eu E acho a que fica gente essa não, a reflexão, né, gente não pra tem que ter gente. medo, né? Eu ouvi isso onde eu trabalho, que o que mostra que você é corajoso não é em si a coragem, né? Você falar, eu vou, eu consigo. É você enfrentar o medo. Verdade. Porque você vai com medo. Mas quando você vai com medo, você mostra que você tá sendo corajoso. E a Aline falava isso muito pra mim. Seja forte e corajoso, Não temas, não né? desanime. Não temas, eu sou contigo. Eu sou o teu Deus. Porque às vezes a gente tá fraco, a gente não sabe o que fazer. E eu não vou mentir pra vocês. Tem momentos que eu me sinto triste. Tem momentos que eu não quero fazer nada, que eu acho que tá dando tudo errado, né? Mas pensamento de morte, pensamento de querer ir embora, eu não tenho mais. Glória a Porque Deus. eu consigo preencher isso de alguma outra forma, né? A única coisa que me faria morrer é, como o pastor Lucas fala, se eu te tirar do altar, você não cantar mais, você morre. O pastor Porque Lucas é é o uma que me benção, né? faz Inclusive, vamos viver, convidar o né? pastor Lucas, né? Vamos convidar o Ia pastor ser Lucas no bom. podcast também. O pastor Lucas também tem Entendeu? Então, muita, assim, Deus muita tem bagagem, muito, muita né? história. Deus usa cada um de uma forma muito grande. Às vezes você é, né? Você que tá ouvindo, você acha que um falar seu em qualquer lugar não significa nada, mas foi em um ambiente de trabalho hostil, né? Num ambiente de trabalho que Deus fez, né? Com que eu fosse tocada e que eu viesse, né? A estar onde eu estou agora. Eu poderia muito bem estar no mundo ainda, né? Outro
Outra lição que eu aprendo também com esse testemunho é a respeito das amizades, né? A Verdade. importância das amizades. Claro que o nosso pilar, o pilar da nossa vida tem que ser Jesus Cristo, mas eu acredito que o poder da amizade, de te puxar, de te motivar, de te influenciar, de fazer com que você queira também buscar, eu acho que é muito importante. Verdade. Inclusive, no episódio que a Aline participou, ela fez questão de citar a vida sobre a Joyce, que a Verdade. gente estava conversando sobre o quanto quando que a gente percebeu que estava influenciando as pessoas positivamente, e ela citou justamente um pouco da sua A história. gente se torna multiplicadores, né? Verdade. Ela faz isso por mim, Você faz por eu outra faço por pessoa. outra Isso aí. pessoa e a gente acaba criando essa corrente em prol da Exatamente o que a gente palavra de falou no E Deus. ampliando o reino do Senhor. Exatamente. Que coisa Ó, maravilhosa, até me né, gente? arrepiei, gente. Meu Deus, que forte! Então é isso, né? Chegamos ao final aí desse episódio. Joyce, a gente quer te agradecer pela sua Amém. disponibilidade, pela sua presença. Que você continue sendo canal de bênção, continua cantando, canta aqui, canta no hospital, canta em casa, continua sendo usada pelo Senhor. Amém. Que Deus tem grandes coisas aí para fazer através da sua Amém. vida. Tiago, muito obrigado também. Tiago é É uma honra. meu sempre tá parceiro aqui. aqui, é o nosso host e apresentador do Pod Jovem. E é isso, gente. Você que está nos ouvindo até aqui, queremos agradecer a sua audiência e nós cremos que o Espírito Santo de Deus está movendo através dos testemunhos, está falando ao seu coração e pega essa mensagem que foi deixada nesse episódio de hoje, que Deus quer te usar, Deus quer usar através das suas imperfeições, através das suas limitações, dos seus medos, e Ele vai fazer. A E gente ele crê vai te nisso. achar onde E você Ele estiver. vai te achar onde você Exatamente. estiver. Se correr, Ele vai te achar onde você estiver e vai te usar assim mesmo. Aleluia. Gente, então, muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado pela audiência de você que está aí em casa, está na rua, está no trabalho, está com seu fone de ouvido, está no celular, está no computador, está na televisão ouvindo a gente. Nós temos muita gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, a audiência está só crescendo. A gente está até chegando fora do país aí, tá um negócio, Portugal, tá um negócio Canadá. doido, gente. Quando a gente pega as estatísticas ali, ó, os dados para ver com a produção, a gente produção vê que a falou aqui no produção aí ponto. tá, a produção fala no nosso ponto aqui, ó. E a gente vê que a gente tá alcançando outros países, mas é tudo pra honra e pra glória do Senhor Aleluia. Jesus. Amém. É isso aí. Então, galera que ficou até aqui, um grande abraço pra vocês. Até a próxima. Valeu! Valeu. Beijo.